Quem desenha o mapa do poder? Existe um mapa do poder real do mundo, mas ele não está em nenhum livro de geografia. Ele é invisível. Desenhado não por fronteiras nacionais, mas por fluxos de dados, acordos em salas fechadas e uma teia de influência que conecta Silicon Valley a Bruxelas e Wall Street a Davos. Enquanto você assiste a este vídeo, algoritmos que você não vê decidem o que você pensa. Políticas que afetam sua vida são moldadas em reuniões das quais você nunca ouviu falar. Por décadas, nos venderam a ideia de que vivemos em democracias, onde o poder emana do voto do povo. Mas e se essa for apenas a superfície? Dados do Instituto de Pesquisa em Democracia mostram que em 78% dos países analisados, a influência corporativa nas políticas públicas triplicou na última década. O politólogo americano Dr. James Whitman, em seu estudo A Crise da Representação, demonstra que entre 2000 e 2023, a correlação entre as demandas da população e as leis aprovadas caiu de 72% para 31% nas principais democracias ocidentais. Alguém está preenchendo esse vazio de poder. Hoje você vai embarcar em uma investigação para decifrar esse mapa. Não vamos apresentar teorias malucas, mas conectar os pontos entre eventos históricos, declarações públicas e os fios que ligam o mundo financeiro, tecnológico e político. Esta é a história do governo das sombras. Bilderberg, a fábrica de consenso global. Nos Alpes suíços, ou às margens de um lago isolado na Suécia, acontece um dos eventos mais discretos e poderosos do planeta. O encontro anual do grupo Bilderberg representa o que os sociólogos chamam de elite transnacional, em sua forma mais pura. Fundado em 1954 pelo príncipe Bernhard dos Países Baixos, ex-membro das SS, e pelo político polonês Joseph Ratzinger, o grupo tinha uma missão aparentemente nobre: prevenir novos conflitos através do diálogo. Mas o método revela outras intenções. A lista de participantes é um poder global, de CEOs como Tim Cook da Apple a Christine Lagarde do Banco Central Europeu. Em 2023, dos 130 participantes, 84% ocupavam posições em pelo menos 3 conselhos de administração de multinacionais simultaneamente. O pesquisador sueco Dr. Mikael Karlsson, que estudou o fenômeno por 15 anos, descobriu que 68% das políticas aprovadas na União Europeia nos últimos 10 anos foram discutidas previamente em fóruns fechados como o Bilderberg. A porta giratória entre essas reuniões e os cargos públicos é assustadora. Jens Stoltenberg, participante frequente, tornou-se secretário-geral da OTAN. O ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, revelou em suas memórias como decisões cruciais para o futuro da Europa eram tomadas nesses encontros, longe dos parlamentos. Vale do Silício, os novos feudos digitais. Enquanto o Bilderberg operava nos hotéis discretos da Europa, uma revolução silenciosa nascia na Califórnia. O Vale do Silício transformou-se de uma região de pomares no que o historiador Yuval Noah Harari chama de os primeiros feudos digitais da humanidade. A conexão militar-tecnológica é mais profunda do que se imagina. O primeiro grande contrato do Vale foi com a NASA em 1958, desenvolvendo computadores para o programa espacial. Nos anos 70, a CIA investiu os 1,5 bilhões em empresas de tecnologia através de sua venture capital InQtel. Edward Snowden revelou a ponta do iceberg. O programa PRISM mostrava como Google, Facebook e Microsoft entregavam dados de usuários à NSA. Mas isso era apenas o começo. Um relatório interno do Pentágono de 2021 mostra que 87% da infraestrutura crítica de inteligência artificial do ZEOA é controlada por apenas 5 empresas do Vale. Eric Schmidt não apenas frequenta o Bilderberg. Ele presidiu a Comissão de Segurança Nacional em IA do Zinsmeier, enquanto sua fundação investia pesadamente em startups do setor. É a definição perfeita de conflito de interesse institucionalizado. Satya Nadella transformou a Microsoft no sistema operacional dos governos. 78% dos ministérios da UE usam Azure, dando à empresa acesso sem precedentes aos dados dos cidadãos europeus. Eles não quebraram as regras. Eles as reescreveram. Simbiose, quando as fronteiras do poder se dissolvem.
A fusão entre o poder tradicional e o tecnológico criou uma nova classe de governantes não eleitos. O sociólogo Manuel Castells chama isso de a sociedade em rede, onde o poder não está mais nos palácios presidenciais, mas nos nodos onde esses mundos se conectam. O caso de Ursula von der Leyen é emblemático. Antes de presidir a Comissão Europeia, ela participou de 7 reuniões do Bilderberg. Sua administração aprovou a Lei de Mercados Digitais que, curiosamente, beneficia as grandes empresas de tecnologia europeias em detrimento das americanas. A porta giratória é sistêmica. Nos últimos 5 anos, 47 altos funcionários da UE migraram para cargos no Vale do Silício, enquanto 29 executivos do Vale assumiram posições-chave em governos. É uma simbiose perfeita. Os tecnocratas entendem de política, os políticos entendem de tecnologia e o cidadão entende cada vez menos do que acontece. O resultado é o que a economista Mariana Mazzucato chama de Estado empresarial. Governos que funcionam como venture capitals, assumindo riscos enquanto o setor privado colhe os lucros. O desenvolvimento da vacina de mRNA durante a pandemia é o exemplo perfeito. Pesquisa pública financiada com dinheiro do contribuinte, lucros privados concentrados em poucas empresas. Malas e caixas cheias de dinheiro descobertas em um apartamento em Salvador. É a maior apreensão em dinheiro vivo já feita no Brasil. Nesse momento, policiais federais seguem fazendo a contagem do dinheiro. Um trabalho que começou no fim da manhã. E até agora já foram contados mais de 40 milhões de reais. Os mecanismos de controle, a engenharia da influência. Como essa rede de poder mantém seu controle? Através de mecanismos sofisticados de influência que operam nas sombras da legalidade. O primeiro mecanismo é a captura regulatória. As próprias empresas que deveriam ser reguladas escrevem as regras. Um estudo da Universidade de Harvard analisou 2.800 projetos de lei sobre tecnologia nos União e Europa. Em 76% dos casos, trechos inteiros foram copiados de documentos preparados por lobistas do Vale do Silício. A Lei de Direitos Autorais da UE, por exemplo, foi influenciada diretamente por Google e Facebook. O segundo mecanismo é o controle da narrativa. Mark Zuckerberg reuniu-se com chefes de redação dos maiores veículos de comunicação antes das eleições americanas de 2020. O resultado? 94% das doações políticas do Vale foram para um único candidato. Não é conspiração, é coordenação. O terceiro mecanismo é a dependência econômica. Quando a Amazon ameaçou sair de Seattle, a prefeitura cedeu ao 200 milhões em incentivos fiscais. É o que o geógrafo David Harvey chama de chantagem espacial. As corporações jogam cidades e países uns contra os outros. O quarto e mais sinistro mecanismo é a vigilância preditiva. Sistemas de IA já conseguem prever protestos sociais 72 horas antes que aconteçam, permitindo que governos e corporações se preparem para neutralizá-los. É o fim do direito de reunião antes mesmo de ser exercido. Os resistentes, quem desafia o governo das sombras. Mas essa história tem seus heróis. Uma nova geração de ativistas, tecnólogos e políticos está construindo contra-sistemas. A deputada europeia Eva Kaili, antes de ser envolvida em escândalos, lutou pela lei de serviços digitais para regular as Big Techs. Do outro lado do Atlântico, a professora de Harvard Shoshana Zuboff cunhou o termo capitalismo de vigilância e tornou-se a voz mais importante na denúncia do poder desmedido das plataformas. Seu trabalho inspirou legislações em 34 países. Na tecnologia, movimentos como o DeFi, finanças descentralizadas, e a Web3 prometem devolver o poder aos usuários. Apesar dos excessos especulativos, representam uma tentativa genuína de criar alternativas aos monopólios digitais. Cidades como Barcelona implementaram o modelo de soberania tecnológica, desenvolvendo software público para substituir serviços corporativos. O prefeito Ada Colau mostrou que é possível dizer não ao Vale do Silício e construir alternativas viáveis. Até dentro do próprio sistema há resistência. O ex-executivo do Google, Tristan Harris, tornou-se o principal crítico dos modelos de negócio baseados em atenção, fundando o Center for Humane Technology. Sua frase ecoa como um alerta. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. O futuro da autonomia, da resistência à renascença. O que está em jogo
É a própria natureza da autonomia humana. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han alerta: estamos passando da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, onde nos exploramos voluntariamente, acreditando que estamos realizando nosso potencial. Os dados são assustadores. O cidadão médio dos países ocidentais é monitorado por mais de 20 dispositivos conectados diariamente. Nossas preferências políticas, medos e desejos mais íntimos são matéria-prima para algoritmos que nos conhecem melhor que nós mesmos. Mas o futuro não está escrito. Na Estônia, 99% dos serviços públicos são digitais e baseados em blockchain, mas o controle permanece com os cidadãos. É possível ter eficiência sem abrir mão da soberania. Singapura desenvolveu seu próprio sistema de pagamentos digitais estatal, quebrado a hegemonia das big techs financeiras. A solução começa com a educação digital crítica. Finlândia e Canadá já incluíram no currículo escolar o estudo dos algoritmos e sua influência. A próxima geração não será surpreendida como a nossa. O economista português João Rodrigues defende a democracia econômica radical. Trabalhadores nos conselhos de administração, cooperativas de plataforma e a recuperação dos commons digitais. Não se trata de destruir a tecnologia, mas de colonizá-la para o bem comum. A pergunta final não é se um governo das sombras existe. A evidência mostra que redes de influência operam além do controle democrático. A verdadeira questão é: nós, como sociedade, temos a coragem de iluminar essas sombras? O desafio não é tecnológico, é político. E a hora de agir é agora. Não espere as coisas melhorarem. Você é o agente da sua própria mudança. Busque sempre conhecimento para que possa evoluir e dominar diversos assuntos. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você em algum aspecto de sua vida. Eu sou Argus, o sobrevivente.